pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Fractal Revisa e hoje vamos falar sobre triângulos. O que a gente vai relembrar na aula de hoje? Classificação de triângulos e vamos resolver dois exercícios sobre condição de existência e soma de ângulos internos. Primeiro vamos falar da classificação dos triângulos de acordo com a medida de seus lados. Galera, os triângulos podem ser classificados em três tipos de triângulos: triângulo escaleno, triângulo isósceles e o triângulo equilátero. Esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo escaleno. Por quê? Porque as medidas desse triângulo são todas distintas, todas com medidas diferentes. Isso quer dizer que o segmento, vou indicar os vértices desse triângulo, A, B e C. O segmento AB é diferente do segmento BC e também diferente do segmento AC. Triângulo isósceles, que é o segundo triângulo de acordo com a medida de seus lados. É todo triângulo que possui dois lados congruentes. Esse triângulo aqui, além de possuir dois lados congruentes, o terceiro lado não congruente é chamado de base. E com essa base são formados dois ângulos congruentes. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base, esses aqui que eu estou indicando na figura, possuem a mesma medida. Se um dos ângulos medir 50 graus, o outro também medirá 50 graus. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. Possui dois lados congruentes e dois ângulos da base congruentes. Já o triângulo equilátero, ele possui todos os lados congruentes. Além de ser equilátero, ele é equiângulo. O que significa equiângulo? Todos os ângulos internos desse triângulo possuem a mesma medida. Bom, então, nesse triângulo eu consigo determinar a medida de cada ângulo, que é 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Dividido por 3, 60 graus. Todos os ângulos possuem a mesma medida, 60 graus. Galera, agora sobre classificação dos triângulos de acordo com a medida de seus ângulos. O primeiro triângulo, você pode observar aqui, todos os ângulos são menores que 90 graus. Quando todos os ângulos são menores que 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Quando um dos ângulos são menores, quando o alfa é maior que 0 grau e menor que 90, esse triângulo ele é chamado de triângulo acutângulo, tá? Acutângulo. Vamos lá. O segundo triângulo temos um ângulo reto. Isso indica que esse ângulo equivale a 90 graus. Quando o alfa medir 90 graus, temos um triângulo retângulo. E por último, o triângulo obtusângulo, quando um dos ângulos é maior que 90 graus. Maior que 90 e menor que 180. Quando o alfa for maior que 90 graus e menor que 180, temos um triângulo obtusângulo. Tranquilo, em relação à classificação é isso que você precisa saber. Vamos falar sobre condições de existência. Questão 1. Determine quais são os possíveis valores para x, sabendo que um dos lados medem 12 e 8 centímetros. Galera, condição de existência, você tem que pensar o seguinte. Pensa em um valor para x em que ele não possa ser igual à soma desses dois valores. Por que ele não pode ser igual?
Por que 12 mais 8 dá 20? Se x for 20 centímetros, na hora que for formar o triângulo, vocês vão perceber que ao tentar interceptar as duas extremidades do lado desse triângulo, não vai ser possível acontecer fora desse segmento. Isso quer dizer que os três vértices, os três pontos serão colineares. Três pontos colineares alinhados, não é possível formar uma figura. Portanto, o x não pode ser 20 centímetros. X tem que ser menor. Tranquilo. Mas o x não pode ser igual à diferença desses dois. Por exemplo, 12 menos 8, 4 centímetros. Se o x for 4, vocês vão perceber o seguinte. 4 mais 8 dá 12. Na hora de formar o triângulo, um medindo 8 e outro medindo 4, não vai ser possível formar porque vamos voltar para o mesmo probleminha anterior. Teremos três pontos colineares e com três pontos alinhados a gente não consegue formar a figura. Portanto, o valor de x ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois. Tá, pessoal? Você pode pegar o lado maior, que é 12 centímetros, menos 8. E x tem que ser menor que a soma 12 mais 8. Então, 12 menos 8, 4. E 12 mais 8, 20. Quaisquer valores para x maior que 4 e menor que 20 são os possíveis valores. Concluindo, x pode ser um valor maior que 4, isso quer dizer que o primeiro número inteiro, né? Maior que 4 é o 5, depois o 6, 7, 8, 9, 10 e, por último, o 19. Qual seria, então, o primeiro valor para x? O primeiro valor possível para x? 5 centímetros. E o último valor para x? 19. Mas ele pode ter vários valores para esse triângulo. Beleza, pessoal? A condição de existência é que, quando eu quero determinar os possíveis valores, eu pego a diferença dos outros dois, x tem que ser maior que a diferença, e menor que a soma. Tranquilo? Vamos falar de soma de ângulos internos de um triângulo. Como todo mundo já sabe, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E aqui nessa questão 2, ele quer saber quais são os valores de x e de y, sabendo que o segmento AD é bissetriz. Galera, você tem que saber o que é bissetriz, mediana e altura de um triângulo. Mas vamos lá. A bissetriz de um triângulo é sempre um segmento que divide o lado, que divide o ângulo ao meio. A bissetriz de um triângulo é sempre um segmento que divide o ângulo do vértice em dois ângulos congruentes. Por exemplo, esse triângulo aqui, triângulo ABC, temos um segmento que é a bissetriz, e esse ângulo aqui mede 32 graus. Ele passa exatamente no meio do ângulo do vértice A. Então quer dizer que se esse ângulo mede 32, ele é congruente a esse ângulo. Também mede 32 graus. Fazendo isso, pessoal, a gente consegue encontrar os valores de x e de y. Na verdade, o de x, a gente nem precisava desse ângulo. Por quê? Basta a gente analisar o triângulo ACD. Quais são os ângulos do triângulo ACD? X, o ângulo de 32 e o ângulo de 95 graus. Somados, isso equivale a 180 graus. Galera, logo chegamos a uma equação de primeiro grau. Basta a gente agrupar os termos semelhantes, reduzir essa equação. 32 mais 35 é igual a 127. Qual é o número que adicionado a 127, o resultado seja igual a 180? Basta você pegar esse 127, passa para o outro lado, invertendo o seu sinal. 180 menos 127, x é igual a 53 graus.
Beleza, pessoal? Olha só. E o y? Como é que faz para a gente encontrar y? Vamos ver. Primeiro temos que analisar. Você pode analisar o triângulo ADB, tá? Temos duas formas de resolver essa questão. Ou então o triângulo ABC. Você vai escolher a forma mais simples de resolver essa questão. Podemos utilizar aqui, ó, esse triângulo, o triângulo ADB, para encontrar o valor de y. Eu vou escolher essa forma de resolver, encontrar o valor de y, porque a gente vai revisar ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? A soma de dois ângulos é igual a 180. Então, dois ângulos adjacentes. Qual é o número que adicionado a 95, o resultado seja 180? Galera, o que falta para chegar a 180? E o que falta para chegar é 85 graus. Logo, eu tenho aqui, ó, todos os ângulos desse triângulo. Portanto, y mais 32 mais 85 é igual a 180. Galera, equação de primeiro grau. 32 mais 85, 117. Então, y mais 117 graus é igual a 180. O 117 está positivo, passa para cá. Negativo, 180 menos 117. Que vai dar o quê, pessoal? 63 graus. Y é igual a 63 graus. Galera, então é isso aí. O que você precisa saber sobre o estudo dos triângulos? Soma de ângulos internos, condição de existência e classificação de triângulos. Meninos, muito obrigado pela atenção, valeu e até a próxima.